Na aula de hoje, nós continuaremos o conteúdo de sistemas do espaço de estados, vendo sobre retroação de estados, que é a base aí de controle moderno. São objetivos da nossa aula: saber verificar se o sistema linear invariante no tempo ele é controlável e alcançável, entender a retroação de estados como uma forma de controle, né, e também saber calcular o ganho K de retroação de estados para a alocação dos polos de malha fechada, tanto no tempo contínuo quanto no tempo discreto. E também saber implementar a retroação de estados em simulação. Bom, para que serve o controle em malha fechada, né? Ele tem vários objetivos que nós vimos na disciplina. Primeiramente, sempre o segmento de referência. Nós queremos que uma saída siga uma determinada referência de controle, o set point, como é chamado. Além disso, outro objetivo é a rejeição de distúrbios, tanto distúrbios na entrada da planta, distúrbios na saída da planta, rejeição de ruídos, né? Tudo isso é importante. E além disso, outro objetivo importante de controle é ser robusto a variações paramétricas que ocorram dentro da nossa planta ou processo, né? É importante, claro, que o controle funcione para qualquer situação, para qualquer mudança da planta dentro do planejado, né? Então a questão é como projetar o controle em malha fechada para sistemas no espaço de estados. Além disso, no controle clássico a gente mede a saída y para, a partir da medição da saída y, comparar com uma referência e aplicar um controlador, que pode ser um PI, um PID, controlador de avanço, de atraso, avanço-atraso, ressonante, né? Mas no espaço de estados nós temos também a possibilidade de ter outras variáveis de estado da planta medidas, né? Então existe alguma vantagem de não medir somente y, mas também medir as variáveis internas da planta, as variáveis de estado da planta? Existe. Então a gente vai ver isso que é o controle moderno. Então vamos considerar aqui um sistema com entrada U e as saídas do sistema são as próprias variáveis de estado, x1, x2 até xn. Né? Então são n variáveis de estados, o número de variáveis de estado é a ordem do sistema. Então ele tem aqui a equação de estados, derivada de x igual a ax mais bu. A equação de saída, nesse caso, é a própria identidade, né? Matriz identidade para a matriz C, ou seja, a saída são as próprias variáveis de estado. A pergunta é possível encontrar uma entrada, uma função U de t, para atingir um estado qualquer desejado, x1 final, x2 final, até a xn final em um determinado tempo finito? A gente pergunta se a gente consegue, a partir da entrada U, atingir o valor desejado na saída, todas as variáveis de estado desejadas. É possível? Bom, daí vem o conceito de controlabilidade e também de alcançabilidade. Dado um sistema com um estado inicial qualquer, x de 0 igual a x0, e um tempo finito tf, né? Um sistema controlável, é dito controlável se existe de fato uma entrada U, aqui no caso está em negrito para um sistema com múltiplas entradas, se existe de fato uma entrada U que torna a saída aqui, os variáveis de estado desejadas, que leva esse valor para zero num tempo finito. Né? Então, um sistema controlável é quando a gente consegue levar o vetor de estados para a origem zero, só modificando a entrada do sistema. Nenhum sistema alcançável, a gente dito alcançável, quando existe o U que torna os estados, variáveis de estado x, por um valor x final desejado. Ou seja, é possível levar as variáveis de estado x para qualquer valor desejado. Um sistema alcançável, ele vai ser automaticamente controlável, né, mas não o contrário. É possível a gente definir o xf como valor zero, né, igual à origem, então um sistema equivalente ao sistema controlável, mas nem todo sistema que a gente leva para zero a gente consegue levar para um valor qualquer, que é o sistema alcançável.
Então, isso é uma questão muito importante. Como a gente pode analisar esse critério de alcançabilidade desse sistema? Bom, para isso a gente tem que ver essa condição de alcançabilidade. Um sistema ele é dito alcançável se é uma matriz C, script, né? C como script aqui, tem posto ou rank n, ou seja, tem n colunas ou linhas linearmente independentes. Essa questão do posto é algo que a gente vê em álgebra linear. O posto de uma matriz é igual ao número de linhas ou colunas linearmente independentes. O posto está de acordo ali com a ordem do espaço vetorial gerado por essa matriz. Então, no tempo discreto também, a gente usaria as matrizes G e H para o cálculo da matriz C. No tempo contínuo, usa as matrizes A e B para verificar. Qual é essa matriz? A gente utiliza aqui o vetor B, vetor AB, depois A vezes B, né? Depois até vários vetores A ao quadrado vezes B, A ao cubo vezes B, e assim por diante, até na A na N menos 1 vezes B. Se for um sistema com uma única entrada, isso aqui são várias colunas, vários vetores um do lado da outra, isso aqui será uma matriz quadrada. Né? Então a gente tem que ver se essa matriz quadrada, todos os vetores dessa matriz quadrada, são linearmente independentes entre si. Né? Como a gente analisa isso, é só a gente utilizar aqui esses comandos, ctrb para calcular essa matriz, ctrb-ab, é a matriz de controlabilidade, e esse comando no MATLAB é rank. Rank dessa matriz verifica o posto, o número de linhas ou colunas linearmente independentes. Em Python também são os mesmos comandos aqui dentro da biblioteca de controle e aqui dentro da biblioteca de álgebra linear da NumPy. Então a gente consegue analisar isso daqui. Outra questão importante, se tivermos uma transformação de similaridade desse sistema, ou seja, se nós fizermos uma transformação para um sistema equivalente na forma controlável, forma observável, forma diagonal de Jordan, ou qualquer outra forma de representação, isso não vai modificar essa propriedade de alcançabilidade e também controlabilidade do sistema. Então, isso daqui é uma condição essencial, fundamental, para a gente poder aplicar o controle no espaço de estados. O rank dessa matriz, o posto dessa matriz, tem que ser igual à ordem do sistema. Né? Igual à ordem do sistema. Se um sistema for de ordem 3, tem que ser o rank dessa matriz tem que ser igual a 3, não pode ser 2 ou 1. Então, vamos fazer um exemplo. Determinar se esse sistema, no tempo discreto, ele é alcançável, com as matrizes G e H, C e D. A gente só utiliza as matrizes G e H para verificar se é alcançável. No MATLAB, a gente pode usar esse comando aqui. Aquela matriz de controlabilidade é ctrb G,H. Então, só verificar o rank dessa matriz, nós vamos obter a resposta que esse rank composto vai ser igual a 3. 3 é igual, claro, à ordem do sistema. A matriz G é 3 por 3. Então, vocês podem verificar que esses três vetores aqui são linearmente independentes, ou seja, o posto é igual a 3. Então, o sistema ele é, de fato, alcançável. Então, a partir desse conceito de alcançabilidade, a gente pode fazer o controle no espaço de estados. Então, vamos considerar um sistema aqui, sem a matriz D, né? Matriz D igual a 0, pode ser assim, mais simples. X ponto igual a x mais bu, y igual a cx. Um sistema ciso, nesse caso, podem ver que a u e y estão sem o negrito, né? E estão em itálico. O sistema aqui são variáveis unidimensionais. Então, esse sistema aqui nós vamos dizendo que ele já é o par entre as matrizes A e B, ele é controlável, ou seja, a gente verificou através da matriz de controlabilidade que o rank da matriz é igual à ordem do sistema.
né? E a ação de controle U, ela pode ser qualquer ação de controle, né, que a gente pode definir. Então, de onde que sai a retroação de estados? Como a gente pode controlar esse sistema, né? Vamos considerar que a entrada U vai ser definida como uma variável R aqui, menos um vetor K multiplicado pelas variáveis de estado X, né? Então, U igual a menos KX, a gente está multiplicando um vetor linha, que é o vetor K, por variáveis de estado X, que é vetor coluna, ou seja, resultando em um único número que é subtraído aqui da referência, de uma referência R, né, que é uma variável de entrada aí. Então, U igual a R menos KX. Em malha fechada, se nós substituirmos aqui, ó, U igual a R menos KX, né, substituirmos aqui, vai ficar esse resultado aqui, né? X ponto igual a menos BK vezes X, né? O menos KX multiplicou por B aqui, então ficou A menos BK vezes X, mais B vezes R. E a saída é Y igual a C vezes X. Essa é a nossa saída. Então aqui é o sistema aqui em malha fechada. Bom, como a gente pode calcular o ganho K agora? Esse vetor de ganhos K. A gente vai fazer isso a gente pode calcular esse vetor de ganho K para que o sistema em malha fechada, aqui, já fazendo essa realimentação, ele tenha autovalores ou polos desejados. A gente pode definir qualquer valor de K, aqui, de K1, K2 até Kn, né, de forma que o sistema em malha fechada ele tenha autovalores quaisquer, né? Então a gente está modificando o comportamento do sistema, fazendo essa retroação de estados. Como a gente faz isso? Então vamos considerar aquela matriz de malha fechada como ATIL igual a A menos BK. Vamos considerar aqui a equação de polos em malha fechada, equação característica em malha fechada, né? Aqui vai ser A, o determinante de SI menos A mais BK, né? Isso aqui é como a gente calcula uma equação característica através aqui de cálculo de autovalores. Então, a gente pode fazer isso daqui igual, claro, a uma equação característica desejada com polos desejados. A equação característica em malha fechada a gente pode escolher arbitrariamente. Então, a gente vai escolher o K para alocação arbitrária, ou pelo projetista, né, de quais polos a gente deseja em malha fechada, para que o sistema, claro, o sistema ele precisa ser controlável para isso. Uma questão interessante que essa ação de controle, U igual a menos KX, ela não aumenta a ordem do sistema. O sistema de ordem 3 continua sendo de ordem 3, diferentemente de quando a gente utiliza um controlador PI ou PID, que o PI aumenta em 1 a ordem do sistema, né, por causa do integrador, e o PID pode aumentar em ordem 2, né, porque se a gente utilizar um integrador mais o polo derivativo. Então, é interessante que isso não aumenta a ordem do sistema e tem diferentes formas de a gente calcular o ganho K para obter um sistema em malha fechada e uma equação característica desejada em malha fechada. Como a gente vai fazer isso? Existe uma fórmula para calcular o ganho K diretamente, que é chamada fórmula de Ackermann, que é deduzida a partir de um teorema de Cayley-Hamilton. Vocês podem verificar nas referências, né? E uma questão interessante é que essa equação característica aqui, igual a zero, ela pode ser aplicada à própria matriz A, também vai ser o resultado igual a zero. Um zero matricial, né? Então, A menos... pode ser aplicada à própria matriz, quer dizer, a matriz ATIL, em malha fechada. Como é que a gente calcula a fórmula de Ackermann, né? O vetor K vai ser essa variável de vetor K
para obter um valor desejado em malha fechada. É um vetor de zeros e o último valor igual a 1 aqui, vezes a matriz de controlabilidade, a inversa da matriz de controlabilidade, né? Por isso que é importante a matriz de controlabilidade ter determinante diferente de zero. Né? Quando o sistema tem uma única entrada, né? Ela é uma matriz quadrada e quando ela tem posto igual à ordem do sistema, quer dizer que ela tem inversa. Então ela precisa ter a inversa, ou seja, o sistema precisa ser controlável. Vezes a matriz equação característica φ aplicada à matriz A. Né? Então φ de A vai ser isso daqui, a gente substitui isso aqui, e essa matriz de controlabilidade, a inversa dela, substitui ali e consegue calcular o ganho K. Onde que está a escolha do projetista aqui? O projetista ele pode escolher os polos diretamente, esses polos P1, P2 até Pn em malha fechada, que deseja como o sistema quer se comportar em malha fechada. Esses polos, claro, eles precisam estar no semiplano esquerdo do plano S para que sejam estáveis, esses polos em malha fechada. Então a gente calcula o ganho K dessa forma para sistemas com uma única entrada, né? Vai funcionar. Então, como a gente faz as etapas de projeto? Tanto para tempo contínuo ou tempo discreto, é as mesmas etapas, né? Verificar se o par A ou B, A e B, ou GH no tempo discreto é controlável. Escolher os polos P1, P2 até Pn em malha fechada, que tem que ser no semiplano esquerdo do plano S. Esses polos que vão determinar como o sistema vai se comportar em malha fechada, com a retração de estados. Bom, se for no tempo discreto, os polos têm que estar no plano Z, dentro do círculo de raio unitário, né? E por fim, determinar a equação característica φ de A, né, em função de A, substituindo S por A, e aplicar a fórmula de Ackermann. Essa equação característica, quando a gente aplica diretamente a fórmula de Ackermann, que tem o comando direto, tanto em MATLAB quanto em Python, a gente não precisa calcular isso daqui. Só determinar os polos e aplicar diretamente aqui, entrando com a matriz A, matriz B e os polos desejados em malha fechada, que é um vetor de polos, certo? Então vamos fazer um exemplo que vocês podem acessar no Colab, um exemplo completo de controle moderno para esse sistema aqui, RLC, um sistema com uma entrada U, um LCL, não RLC, um LCL, que a gente deseja controlar a corrente I2 aqui do indutor L2. A gente pode verificar que esse sistema da ordem 3 ele é muito difícil de fazer o controle dessa corrente I2 a partir da entrada U, utilizando o controle clássico. Já utilizando o controle moderno, com retração de estados e medição dessas três variáveis, é fácil de fazer esse controle, né? Para um sistema mais simples, é mais fácil fazer o controle moderno do que o controle clássico desse sistema. Então aqui nós temos a dedução de onde que sai o modelo desse sistema a partir das leis de Kirchhoff. Tá? Vocês podem verificar aqui as leis de Kirchhoff. Vamos projetar o sistema para que a resposta em malha fechada tenha dinâmica equivalente de um filtro passa-baixas de frequência de 1 kHz. Esse aqui é o modelo do sistema, né, onde nós temos três variáveis de estado. IL1, a corrente do primeiro indutor, a tensão VC desse capacitor e a corrente do segundo indutor, IL2, que é essa corrente 2, né, que é a corrente que a gente deseja controlar no sistema, que é as matrizes A e matriz B. Então vamos fazer inicialmente uma pequena simulação do sistema, só para verificar como que é esse sistema. Tá? Ele é um sistema oscilatório, totalmente oscilatório, com polos ali tem um polo na origem, dois polos complexos conjugados, exatamente no eixo imaginário, ou seja, sem amortecimento nenhum. A gente não tem resistências associadas. Uma questão importante aqui,
que a gente utilizou resposta ao impulso para analisar esse sistema, não resposta degrau. Porque se for resposta degrau, como ele tem um integrador, o sistema, resposta integral iria para o infinito. Então foi só analisada uma resposta ao impulso para verificar. Então na resposta ao impulso a gente pode ver que a resposta é 100% oscilatória. Nesse caso ele tem ali um zero na origem, um polo na origem e dois polos complexos conjugados, que é muito difícil de a gente corrigir isso por controle clássico. Então vamos resolver por controle moderno, né? Isso aqui é a saída aí, a corrente do indutor 2, né? Para a gente verificar a saída Y. A matriz C foi definida como 0, 0, 1, porque a terceira variável de estado aqui é a corrente do segundo indutor. Então, a saída Y será igual a 1 vezes a corrente do indutor. Então, vamos fazer esse projeto. Né? Primeiro, obter essas matrizes A e B desse sistema. Aqui a matriz A e a matriz B é essa daqui. Né? Então, vamos para fazer esse projeto. A gente primeiro tem que definir o nosso polo dominante desejado. Esse polo ele tem que ser no semiplano esquerdo, ou seja, um valor negativo. E aqui a frequência em radianos por segundo, 2π vezes a frequência em hertz. A gente quer que o polo dominante, ou seja, o polo de mais baixo valor, né, o polo que faz maior diferença no resultado, né, ele seja 2π vezes 1000 Hz, dá 6.000, menos 6.280 e alguma coisa. Né? Os outros polos que não são dominantes, tem que ser 3 polos escolhidos, pois o sistema é de ordem 3. A gente vai escolher como sendo maiores do que 4 vezes esse polo P1. Que daí, eles sendo em frequência maior, eles não vão ser dominantes no sistema. O polo dominante é sempre o mais lento, que está em 1000 Hz. Então vamos escolher aqui o P2 como sendo 4P1 e o P3 como sendo 6P1. A gente escolheu diferente para não ter a situação de ter polos idênticos na resposta em malha fechada. Para o sistema também poder ser diagonalizável em malha fechada. Bom, diagonalizável sem a forma de Jordan. Né? Então o vetor de polos escolhidos é o P igual a P1, P2, P3, vai ser menos 2π vezes 1000, aqui vezes um vetor, aqui 1, 4 e 6. 1, que é o polo dominante, 4 e 6 são os dois polos P2 e P3. E não são dominantes no sistema. Bom, utilizando o ganho K pela fórmula de Ackermann, né, o φ de A será P1 e... Não, o contrário, né? A menos P1 vezes I, vezes A menos P2 vezes I, vezes A menos P3 vezes I. Tem que trocar a ordem aqui. E a matriz de controlabilidade é B, AB e ao quadrado vezes B, que a gente precisa fazer a inversa dela. Então, como é que ficaram os resultados aqui? Né, a gente fez aqui diretamente a fórmula de Ackermann para vocês observarem, tá? Então, nós temos os 3 polos aqui definidos. Tem que usar NumPy-Array. 1, 4 e 6 vezes menos 2π vezes o polo de 1000 Hz. Aqui são o vetor de polos, né? Que são esses aqui. Fórmula de Ackermann, que é a matriz φ de A menos primeiro polo vezes identidade, vezes A menos o segundo polo vezes identidade, vezes A menos o terceiro polo vezes identidade. Temos que usar o arroba para multiplicação matricial em Python, né? Matriz de controlabilidade vai ser aqui usando o block, né, para juntar 3 vetores. Matriz B, vetor B, A vezes B e A ao quadrado vezes B. A inversa da controlabilidade, matriz de controlabilidade, essa daqui. Então, o vetor K é aquele 0, 0 vezes 0, 0, 1, né, que é o primeiro vetor de zeros e o último número igual a 1, vezes a inversa de controlabilidade, vezes o φ de A. Então, esse aqui é o K calculado. Também a gente pode usar diretamente o K pela função da fórmula de Ackermann da biblioteca de controle de Python, que é usar o comando acker. Também existe o comando place dessa biblioteca que a gente pode usar. Também vai funcionar.
que é place de alocar polos. E por fim a gente pode ver os autovalores em malha fechada, que são os autovalores aqui, eigenvals de A menos BK. Então como é que ficaram os resultados? O vetor K, tanto nos dois modos, né, ou pela fórmula de Ackermann, ou pela função em Python aqui, da biblioteca, deram os mesmos resultados, claro, tem que ser. O vetor de polos desejados foram iguais aos autovalores desejados em malha fechada. Só trocou a ordem aqui, não importa, tá? Só trocou a ordem aqui, mas são os mesmos valores aqui dos polos em malha fechada. Então, a gente pode ver que os polos desejados em malha fechada aqui deram certo para o valor de K calculado. Então, a fórmula de Ackermann, de fato, ela funciona, tá? Então, vamos ver os resultados agora de simulação. Vamos simular em Python aqui. Resposta ao degrau. Então, resposta ao degrau, entrada, o degrau em R, né? U igual a R menos KX. Aqui até eu estou plotando U aqui. R igual a 1, né? Menos K vezes X. Comparando aqui com a resposta no filtro passa-baixa para vocês verificarem, tá? Passa-baixa de 1 kHz. Aqui coloquei o filtro passa-baixa definido como função de transferência. Fiz aqui uma resposta degrau para verificar a resposta como é que é. Então, com aqueles polos escolhidos, que é igual a um polo em 1000 Hz, outro em 4000 Hz, outro em 6000 Hz, podem ver que ficou parecida com a resposta do filtro passa-baixas, mas não igual, especialmente no início da subida, né? E aqui está o valor da ação de controle U. Então, a resposta de saída deu parecida com o filtro passa-baixas, mas não igual. Bom, por que que não deu igual? Porque o polo 2 e o polo 3 que a gente escolheu não são próximos, são razoavelmente próximos aqui do polo dominante, que é o polo P1. Mas se a gente escolher polos mais afastados, por exemplo, P2 igual a 10 vezes o P1 e P3 igual a 10 vezes o P3, o P1, 20 vezes, né? 1, 10 e 20, escolher valores bem maiores, vai ficar o resultado em malha fechada, na saída Y, bem mais parecido aqui no filtro passa-baixas, de primeira ordem. Né? Então, a gente pode verificar que depende desses dois polos aqui. Porém, escolher os polos mais próximos, P2 e P3, mais próximos ao polo dominante, não é ruim, porque também isso reduz a energia necessária para a ação de controle U. Então, são coisas ali que, por um lado, até é bom deixar mais suave a resposta do que essa daqui. Bom, então nós vamos simular aqui no PSIM agora, outro caso de simulação que é importante vocês saberem fazer no PSIM, software de simulação. Né? Nós temos aqui um circuito LCL, a gente precisa medir as três variáveis de estado. Vamos chamar a corrente do primeiro indutor é X1, a tensão no capacitor é X2 e a corrente do segundo indutor é o X3. Essa é a variável que a gente principal que a gente quer controlar, né? Só que na retroação de estados a gente não define o que a gente quer controlar, tem que retroagir as três variáveis de estado. Então a gente tem os K, valor de K calculado, 69, 22, menos 33. Aqui está label para X1, X2, X3. X1 multiplica esse primeiro valor de 69, X2 multiplica esse segundo valor de 22 e X3 multiplica esse menos 33 aqui, né, que é o do vetor de K. Esses três valores eles são somados, né, pela multiplicação do vetor linha com o vetor coluna de x. E a ação de controle U, que é a tensão, né, na entrada indutor, é R, que é igual a 1, né, resposta degrau, menos Kx. Esse aqui ó, é o Kx. Então a gente subtraiu U igual a R, né, mais R aqui, menos Kx. Aqui está o Kx. Né? Então vamos comparar até com o filtro passa-baixo de 1000 Hz aqui, que foi multiplicado por um valor 0,0279, que é o valor final aqui da saída. Né? Vocês podem ver que a saída não foi para 1, ela foi para um valor pequeno aqui, né?
Isso é normal, né, na retroação de estados. A gente depois vai ver como corrigir isso. A gente pode multiplicar ao invés de fazer para R igual a 1, fazer para um R bem maior, por exemplo, R igual a 30, para que na saída seja igual a 1. Então a gente pode comparar aqui o resultado, esse resultado aqui exatamente igual a esse no PSIM, né? Então a gente pode ver que deu certo. O segundo caso também, né? Esse segundo caso aqui, ó, a gente colocando os polos diferentes, em P1 igual a 1000 Hz aqui, depois 10 kHz e 20 kHz, só que tem que passar, claro, para radianos por segundo, e sendo semiplano esquerdo, o resultado, mudando aqui os valores de K, é o sistema mais parecido com o filtro de primeira ordem, né? Então a gente consegue verificar essa questão aqui. Em simulação, o resultado foi exatamente igual em Python. Então vocês podem testar em simulação esses resultados, fazendo essa retroação de estados dessa forma aqui. U igual a R menos o Kx. No tempo discreto, tudo que a gente viu no tempo contínuo também se aplica ao tempo discreto, de forma bem análoga, bem parecida. Então, se nós tivermos um par das matrizes G e H controlável, aqui planta discretizada, na retroação de estados nós teremos matriz em malha fechada G menos HK. É a mesma coisa que A menos BK, que é G menos HK. Então, como a gente escolhe o valor de K, né? O K é dado também pela fórmula de Ackermann, pelas mesma função utilizada para calcular o K, a gente pode fazer. Então, vamos projetar a retração de estados no tempo discreto para a corrente indutor L2 do filtro LCL. Então, primeira coisa, vamos discretizar o sistema, considerando aqui TS 20 microsegundos. 20 microsegundos, utilizando C2D, né, para discretizar o sistema no espaço de estados, e aplicando ali o método ZOH, né, pois é o sistema considerando ali, pois é a planta, a gente discretiza a planta pelo método ZOH, nós teremos essas matrizes G e H. Então, para perceber a diferença ali, né, como é que vai ser a resposta ao impulso em malha aberta desse sistema. É muito parecida, né, a resposta da saída, no tempo contínuo e no tempo discreto aqui em verde. Então a gente precisa verificar para projeto, primeira coisa, verificar a controlabilidade das matrizes G e H, que a gente usa aqueles comandos, CTRB para matriz de controlabilidade, depois usar rank, né, para verificar se é controlável. Aqui no caso deu valor igual a 3, o sistema é de ordem 3, então é controlável. Depois nós precisamos escolher os polos, né, em malha fechada, desejados. Escolhendo agora para 1000 radianos por segundo, que dá 159 Hz. Considerando ali uma resposta de primeira ordem, né, nós vamos convertendo 1000 radianos, fazendo E na menos 1000 vezes TS, né, nós temos o Z igual a 0,9802, né, convertendo ali de Z, o polo, igual a E na menos 1000 vezes TS, né, que é a questão de como converter os polos em radianos por segundo para os polos em Z. Os outros dois polos a gente vai utilizar em frequência máxima possível, que é Z1 igual a Z2, aqui, ó, os dois primeiros polos, como sendo igual a zero, que é bem no centro do plano complexo Z, bem no centro do plano complexo Z, nós temos a máxima frequência possível ali para esses polos aí que não são os dominantes. Esse aqui é o polo dominante, esses são polos não dominantes. Então, como é que vai ser? Calculando, né, o ganho K vai ficar esses três valores aqui, 74, 47, menos 59, aplicando a fórmula de Ackermann diretamente, GH e P, o vetor de polos P.
Os autovalores, como é que ficaram? 0, 0 e 0,9802, bem o que a gente queria. Né? Aqui a resposta, como é que seria aqui os autovalores? Os dois polos 0, 0 estão aqui, e o polo dominante está aqui. Isso aqui equivale a 1000 radianos por segundo. Então, como é que ficaram os resultados? Né? A resposta está bem como a resposta de primeira ordem. Né? O erro de regime permanente tem um erro elevado aqui, comparando se quiséssemos que o valor final fosse igual a 1, foi o valor final para 0,06. Né? Isso é uma questão importante. Por que tem esse erro gigantesco aqui para 1? Porque a gente não consegue também alocar os zeros, né? Essa é uma questão importante também, a gente não consegue aloca somente os polos, a gente não consegue determinar quais são os resíduos desses polos, que os resíduos estão relacionados com os zeros. Uma solução para resolver essa questão do erro de permanente, que a gente vai ver melhor na próxima aula, é multiplicar a referência R, ao invés de ser referência igual a 1, a gente multiplica a referência aqui por um valor bem maior, que nesse caso seria 1 dividido por 0,06, mais ou menos, que é mais ou menos multiplicado por 1516 essa referência. Então tem essa solução. Em Python, o mesmo problema aqui a gente pode aplicar, vocês podem ver nesse script do Colab o resultado. Os polos desejados em malha fechada, os autovalores obtidos, que foi exatamente o mesmo, e a resposta aqui tanto da IL2 quanto da ação de controle U. No PSIM a gente pode simular, uma outra maneira de simular, só que agora, ao invés de nós utilizarmos diretamente as medições das correntes do indutor e tensão do capacitor, a gente vai utilizar um ZOH na entrada dessas medições aqui, nessas labels. Porque dessa forma a gente tem a discretização da planta. Utilizando o ZOH, utilizando aquele período de amostragem de 20 microsegundos, né, que equivale ali a 50 kHz. Então, utilizando o ZOH ali em 50 kHz, esses três ZOH, tanto para a medição da corrente do primeiro indutor, que é a variável de estado x1, medição da tensão no capacitor, que é a variável de estado x2, e a medição da corrente do segundo indutor, que é a variável de estado x3. E aplicando esses valores de K, esses três valores aqui obtidos, 74, 47 menos 59, aqui, 74, 47 menos 59, U igual a menos R menos K vezes as variáveis de estado. U igual a R menos Kx, então a gente obtém aqui o resultado em malha fechada. Tanto o MATLAB quanto o Python deram esses resultados, no PSIM também vai dar exatamente o mesmo resultado. Bom, se nós modificarmos um pouco essa questão modificarmos um pouco os polos do tempo discreto, ao invés de usar 0, 0, 0,9802, usar 0,9 aqui, que é uma frequência não tão alta, comparado a 0, né? 0, quando usa 0 é a máxima frequência possível no tempo discreto. Então a gente consegue reduzir esses valores de K, o resultado vai ser diferente também. Então só para verificar aqui, a resposta está em malha fechada, aqui, o resultado em malha fechada, o valor final foi diferente, utilizando esses polos aqui. Uma questão interessante também no tempo discreto é que existe a chamada resposta deadbeat, que é a resposta no tempo mínimo possível, a resposta de saída. Que a resposta vai levar, nesse caso, 3 amostras, que é a ordem do sistema, igual à ordem do sistema. A resposta deadbeat ocorre quando os polos do tempo discreto são alocados na máxima frequência possível, 0, 0, 0, como se estivesse no infinito a frequência. Nesse caso, vai levar um tempo aqui de 3 amostras, ou seja, 60 microsegundos para atingir o valor final. É o controle de tempo mínimo chamado.
né? O ganho K obtido, nesse caso, o controle do tipo deadbeat, foi esse daqui, 90, 96, 664. Né? Isso é uma questão interessante, que esse controle deadbeat é o mais rápido possível que a gente consegue fazer no tempo discreto, porém ele tem os seus problemas, porque ele é muito suscetível a ruídos, né? Suscetível a ruídos e variações paramétricas da planta. Ele não funciona adequadamente quando a planta apresenta variações paramétricas ou as medições apresentam ruído. Bom, outra questão importante é aquela questão que a gente comentou do erro em rede permanente. Se nós multiplicarmos a referência por um valor, né, a gente vai ver melhor na próxima aula, a gente pode corrigir o erro para que a saída se torne próxima a 1, né, em malha fechada. Por exemplo, aqui no deadbeat nós multiplicamos com um valor bem elevado, que o valor final tinha dado, para a referência R igual a 1, tinha dado 1,5 vezes 10 menos 3. Se nós multiplicarmos por aproximadamente 600 a referência, R igual a 600, nós vamos ter a saída igual a 1. Nós veremos melhor isso na próxima aula. Porém, a amplitude da ação de controle, U, ela se torna também muito elevada. Né? Essa amplitude elevada ela pode não estar de acordo com os nossos atuadores do sistema. Esse é um problema. Os atuadores eles sempre têm limitação, então tem que considerar essa questão da limitação dos atuadores. Bom, se nós, por exemplo, se nós usarmos os três casos analisados ali, com o polo igual a 0,09802, ou o segundo caso, que nós temos polos em frequência menor, e o caso deadbeat, a gente pode ver a diferença de amplitude da ação de controle, né? Esses dois casos são mais lentos e esse deadbeat é muito mais rápido, né? Multiplicado aqui por 1 vezes 10 a menos 4, inclusive, o tempo. É muitas vezes mais rápido do que esses outros dois casos. Mas a ação de controle, nesse caso aqui que é mais lento e mais suave a resposta, a ação de controle vai para valores bem menores, aqui vai para 0,8 no máximo, enquanto aqui vai para mais ou menos 1000. Já no caso que nós colocamos os polos não dominantes para a frequência mais alta possível, também para valores elevados na nossa ação de controle. Mas ainda assim, é muito menor do que o caso deadbeat. Então, por esse motivo, às vezes é interessante a gente não colocar os polos não dominantes, aqui o polo dominante, os outros polos não dominantes, não colocar em frequência tão elevado, né? Não 10 ou 20 vezes maior do que o do polo dominante, mas talvez 4, 6, próximo, né, não tão longe do polo dominante, que daí nós conseguimos reduzir a amplitude também da ação de controle. Isso é muito visto também na questão de controle ótimo, regulador ótimo quadrático, que é uma forma também de minimizar a ação de controle. Uma questão importante, então, para concluir a nossa aula, que a retroação de estados que nós vimos, U igual a R menos Kx, a gente consegue alocar arbitrariamente os polos em malha fechada, né? Porém, a gente não consegue alocar zeros e nem os resíduos desses polos. Por isso, existe o erro em regime permanente da saída, que a gente não consegue corrigir simplesmente com a retroação de estados. A gente pode multiplicar a referência por um determinado valor para que a saída seja o valor desejado. Isso é uma possibilidade. Outra questão importante também no exemplo que nós vimos, que o sistema oscilatório, totalmente oscilatório, ele tornou-se estável, né? A gente conseguiu deixar o sistema com modelo equivalente a de um filtro passa-baixas, né, de primeira ordem, um sistema totalmente oscilatório. Isso seria muito mais difícil de fazer com controle clássico, porque a gente precisaria de informações muito bem definidas ali da planta, e a planta sem variações paramétricas nenhuma.
Então, a retração de estados, pelo fato de termos mais medidas da planta, nós medimos não somente a saída, que é a corrente indutor IL2, né? Mas também a corrente do primeiro indutor e a tensão do capacitor. Nós temos mais informações da planta. Pelo fato de termos mais informações da planta, o sistema ele é mais robusto com a retração de estados do que somente com o controle clássico. Outra questão também é que os polos, a gente precisa escolher os polos em maré fechada na paralocação de polos, e essa escolha dos polos ela depende dos objetivos. E quanto mais em alta frequência forem os polos não dominantes do sistema, ou os polos dominantes também, polo dominante, maior vai ser o valor da ação de controle. Então a gente precisa fazer ali, tomar um cuidado para que a ação de controle não vá para valores muito elevados, né, escolhendo adequadamente os polos em malha fechada para que não sejam também valores em frequências muito elevadas, né? Então, essa é a aula de hoje. Na aula que vem, nós veremos sobre a correção do erro em regime permanente e também veremos sobre controladores LQR, regulador óptico quadrático.